Mais um vlog começando aqui. Passamos uma boa temporada lá em Pontevedra, que é o interiorzinho lá da Galícia, uma região da Espanha, e fica fronteira, faz fronteira com Portugal. Agora nós resolvemos passar uma temporada em Portugal. Vamos tentar rodar o máximo possível lá em Portugal. Já até alugamos carro e acompanha aí a nossa viagem. Hoje resolvemos fazer um bate-volta de Lisboa até Sintra, que fica muito pertinho de Lisboa, aproximadamente meia hora de carro. E Sintra é um vilarejozinho que faz parte da história de Portugal, tem diversos pontos turísticos aqui. Na verdade, faz parte da história da humanidade. A gente resolveu conhecer, dentre tantos lugares aqui em Sintra, vamos conhecer o Castelo dos Mouros, que é uma construção medieval. O Castelo dos Mouros faz parte aí da história da humanidade e é interessantíssimo. Então, a gente vai lá mostrar algumas imagens, conhecer um pouquinho junto com vocês. Olha, gente, que coisa mais interessante. A gente vai conhecendo, passeando e aprendendo também. Acabamos de ver aqui esses objetos, na verdade, essas escavações feitas na parte natural da terra, da rocha, que são chamados silos. Os silos são como se fossem uns buracos escavados. Aqui tem um. E era utilizado para armazenar alimentos, cereais e leguminosas. E isso remonta, segundo o histórico aqui, remonta à pré-história e foi introduzido aqui na região da Península Ibérica pelos muçulmanos, que a Península Ibérica hoje corresponde à Espanha e Portugal. Interessantíssimo, né? Nessa época não tinha como armazenar os alimentos, não tinha geladeira, não tinha freezer, então eles utilizavam as escavações aqui na terra mesmo, na rocha. Então era nesses buracos que eram armazenados alguns alimentos, né? Cereais, leguminosos. E segundo a informação ali da plaquinha, isso é desde a pré-história e foi um costume muito utilizado aqui pelos habitantes da Península Ibérica, Portugal e Espanha atualmente. Olha que coisa interessante. Aqui a informação de casas islâmicas no percurso até o castelo, um dos Mouros. Na verdade, tem só os alicerces, né? Só os restos do que foi uma casa aqui. As bases, né, de uma casa. Bem ali tem um silo também, que é onde armazenavam os alimentos, cereais, plantas leguminosas. Bem, aqui foi uma casa de algum islâmico. Interessante que a população, os povos muçulmanos invadiram a Península Ibérica nesse período da história. E essa construção aqui é um túmulo bem interessante. E aqui nas informações diz que existem restos humanos, restos mortais, não sabendo precisar se eram cristãos ou muçulmanos. Então, tem muita gente enterrada aí. Como os muçulmanos invadiram aqui a Península Ibérica, depois retomada pelos cristãos, provável que tenha muçulmanos e cristãos enterrados aí, cristãos. Ah ouais, il y a l'air d'avoir des trucs là-bas, transparents. Ah bon, ah non, c'est pas ça, c'est des cailloux. E nesse ponto aqui da subida para o castelo, a gente se deparou com uma necrópole. Tem as informações aqui dizendo que isso remonta a 5.000 anos antes de Cristo e tem diversos corpos enterrados aqui, tanto dos povos muçulmanos quanto dos cristãos que posteriormente conseguiram retomar a região após a invasão muçulmânica, que demorou muitos séculos, né? Enfim, a história do local é muito interessante.
Aqui são os preços para conhecer o castelo por dentro. A partir de 8 euros adulto. Aí jovem mais barato, e para quem quiser entrar gratuitamente é só vir aos domingos. Entrada gratuita aos domingos. Bom, pessoal, prosseguindo aqui no passeio em Sintra, nós descobrimos um lugar muito interessante que ainda não estava no roteiro, mas é o... Como é o nome daqui? A Jeane, que a gente encontrou aqui, que vocês vão ver no vídeo. Uma Ela amiga... deu umas dicas pra gente aproveitar mais o passeio aqui em Sintra. É, uma amiga nossa que mora aqui em Sintra, ela sugeriu a gente conhecer... Como é o nome do negócio? Ah, a Quinta da Regalia. Daí nós conhecemos já um outro rapaz aqui, uma outra pessoa. Que ofereceu uma carona e a gente não queria. É. Mas Deu... a gente Ele foi tão gentil, foi tão gente Ele boa. trabalha nessa área. Já. É, ele trabalha como, acho que como guia aqui. Aí ele deu uma carona, deixou a gente aqui na entrada da Quinta das Regalias e contou um pouquinho da história. Não é um castelo aqui, mas é uma série de construções muito bonitas, por sinal, um lugar lindíssimo. E pelo pouco que ele contou, tudo começou com a invasão de Napoleão Bonaparte aqui em Portugal. E uma família que já era muito rica fugiu. Posteriormente, o patriarca dessa família, com interesses filosóficos e maçônicos, eles se reuniram, né, com outros empresários e criaram aqui a Quinta da Regalia. E o ponto mais interessante aqui, que a gente está indo diretamente lá, tem vários pontos assim legais, tem torres, tem cavernas, tem grutas, e o ponto alto, eu diria, é o poço, onde acontece os rituais de iniciação na maçonaria. É um poço bem profundo, tem aproximadamente 135 degraus, e lá no fundo dele, lá no chão, tem a Rosa dos Ventos e uma série de simbologia, né, de representações, terra, fogo, ar, água, e tudo isso interligado aos rituais de iniciação na maçonaria. Então, quando aquela pessoa vai fazer o ritual, vai iniciar na maçonaria, se reúnem lá e fazem todos essas encenações, né, enfim, esse ritual. É que a nossa professora de história, ela não está muito preparada, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, só dá um Google aí. Mas está sendo lindíssimo o passeio. Depois eu faço questão de estudar um pouquinho mais para eu entender um pouco mais da história desse lugar. Maravilhoso, por sinal. Recomendo, faz parte aqui do roteiro de Sintra.
Enfim, chegamos no poço iniciático e olha só, lá no fundo, lá no final dele tem a Rosa dos Ventos, que é toda uma simbologia do ritual de iniciação para quem vai ingressar na maçonaria. Agora, para sair do poço, a gente não pode retornar pelas escadas, tem que seguir esse caminho aqui, esse túnel, que vai sair numa gruta, já lá na área externa. Bem, pessoal, essa foi a nossa breve visita à cidade de Sintra. Se você gostou, já deixa aquele like que ajuda muito a crescer o canal.